Vamos lá, pessoal. Então, como eu falei sobre as questões de formações culturais, informações, inteligências, conhecimento, aí fica em destaque uma vírgula, conhecimento e conivivência. Podemos usar conivivência ou corvivência, ou conivivência, cor. Tá ligado também a cor, ligado a fibras brancas, vermelhas, glóbulos vermelhos, brancos. A palavra, ela tem um sentido quando tem a linguagem. Você vai saber o significado, o ressignificado delas, porque tem alguns sentidos ligados à reação cultural, o tempo de reação cultural. Então, quando eu falo sobre aonde há uma capacidade conivivente, vai haver o que? Uma resistência. Se você conseguiu se deparar numa situação um pouco constrangedora, que descreve também um desconforto, e houve uma resistência, uma arquibancada, um campo, ou seja, numa quadra, ou seja, outros N ambientes que intercalam o atletismo, o esporte individual, o esporte coletivo. Aí já fechamos o tempo, aqui relacionado não a aquela autora que eu coloquei, a Laura Luce, né? Ou seja, vocês podem ver 2024, que tem ali uma ONG que simboliza sobre campos interessantes que relacionam subgênero. Somente os índios ali, tem uma senhora ali, ou seja, entre as autorias tem uma ali que fala sobre as toneladas de CO2, né, que intercala, é um autor, ok? A autora ela tá interligada ali também, ligada a essa ONG. Então, são fatores importantes que ligam a cidadania, a cultura e as quantificações. Então, quando eu falo sobre a capacidade conivivente, né, que coloca conexão também, podemos colocar a palavra conivivente, podemos lembrar da substância proteína. As proteínas são várias proteínas. Olha só, a maioria das vezes, algumas pessoas têm esse modo de expressar os campos convencionalistas masculinos que eu vejo em destaque, mas pode ser desconstruído, ou seja, por meio da cultura e por meio elementar, como você vai colocar as maneiras convenientes, os meios dramáticos que ocorrem diante de confusões, incompetências, por exemplo. Vem, você que sabe, olha só, são maneiras dramáticas. Eu estou falando psicotrama relacionado ao teatro, não, eu já também tive um dos campos efetivos ligado, obviamente, a maneira também de você usar esses campos de representação, a personalidade. Personalidade associa muito ligado à motricidade, ok? Então, obviamente, nos coloca uma profundeza bem perigosa, quando falamos, você que sabe, é lógico que coloca o quê? Já uma questão de remodelar o campo do egocentrismo. Parece que você que sabe, é uma maneira de expressar um poder, e o poder que muitas vezes nós estamos colocando, ou seja, instigando um meio de violência, aos que vai atrelar o corpo e a sua própria maneira de conivivência para haver uma resistência, e o corpo e resistência. Então a cor nos coloca fatores importantes ligados às atividades humanas. Atividades humanas liga também o que? O exercício físico. A atividade física é essa ordem social que coloca possibilidades e pluralidades apropriadas diante do ambiente onde eu estou, ok? É lógico que a própria conivivência, ela coloca, ou seja, conexão, conivivência, já falei sobre a palavra latim, o grego, ou qualquer tipo de dicionário, vê a palavra C e o O. CO2 não, mas vê o CO, não é por causa de carbono, oxigênio não, que também é necessário nós caminharmos e absorvemos carbono também, ou seja, oxigênio, e o campo também nitrológico, né, que relaciona também alguns animal tech, alguns tipos de suplementos que relacionam também a ganhar massa magra, né, ou seja, é nítido essa textualidade é prática, a praxe, o corpo, ligado aos fatores
que venham se apropriar entre a maneira e as causas relacionadas ao gênero. Ok? Estou aqui fazendo um campo de gênero, corpo e conhecimento. Alisson Jagar e Susan Bordo. Ok? Não é Zangar não, tá, pessoal? Zangado, eu coloquei outra pessoa aqui, ó. Lembrei, ok? Vamos lá. Zangado não é Zangado lá daquele desenho que é muito interessante. Desenho também é um clássico, né? Ou seja, a Branca de Neve e os Sete Anões, né? O Zangado. E um Zangado, se você vê ali, tem personalidades que vão se identificar conosco. Eu lembro que discutimos na época do lazer. Lazer 1, lazer 2, sobre questões importantes sobre o que? O nome, né? Que o próprio autor colocou, Zangado, Soneca. Ou seja, são maneiras que nós podemos usar o termo frenético, sanguíneo, melancólico, que já é outra questão que nos deixa apaixonados pela própria teoria clássica, como foi sobre Frankenstein, o Pinóquio. Ou seja, são efeitos que são bioquímicos que ajudam a ver uma motivação. O processo bioquímico, ela coloca uma temática que relaciona algo que venha reduzir esses temas. Não. São familiares. Quando eu falo processo bioquímico, o tubino, eu vou colocar até o Dantas aqui em vírgula, né? Que está ali no Instagram, mas o tubino e o próprio Wagner Moreira, ele coloca a questão ali de metodologia e depois tecnologia e processo bioquímico, essas questões, esses avanços que ocorreram. A tecnologia e a evolução dos processos bioquímicos. Hoje nós olhamos que a expressão ligada a anabólicos pode ser absolutos sintéticos ou absolutos naturais, nos coloca fatores importantes. Eu estava vendo tempos atrás falando, eu nem gosto de falar muito, mas a erva de São João. Aí eu estava olhando, né, em questões de dedicação, a estudo, a valores literários, a minha incapacidade de permanecer diante de algumas fatalidades ligadas à motricidade humana. Até hoje eu estou um pouco nessa prática entre o campo textual ligado à prática e à teoria, nos coloca um transporte entre a matéria e o seu sujeito, e a dimensão e a sua prática. E a sua própria prática entre laboratórios e o seu biologista nos coloca uma natureza egocêntrica, um corpo útil, mas não é útil. Ok? O quê? Quer colocar plantaformas aproveitantes ligado ao seu discurso, que nos coloca maneiras inteligíveis. É lógico que tempo agora está vendo no plenário que conseguiram alcançar, ou seja, buscar não se afligir diante disso, ou a maneira do corpo vivo ter uma sustentabilidade ligada ao quê? A paralisia ligada às pernas, alguns problemas que está ligado à medula óssea. Então, o nosso corpo vivido, não vou citar o Lepuch, o nosso corpo útil, eu não vou citar o próprio Foucault, o nosso corpo, ou seja, maternal, paternal, Vallon, ou seja, nos coloca umas respostas importantes ligadas ao próprio corpo, ok? Então, os séculos dos séculos, os substantivos coletivos, nos coloca uma divisão duelista entre motricidade humana e educação física. Então, esse duelismo nos coloca, ou seja, um aperto diante de paraquedas, que você vai soltar paraquedas, vai lembrar de Isaac Newton, ligado ao livro A Teodiceia, e fica um reflexo entre equipamentos, segundo Schneider, 1981, que o corpo é um equipamento para pesquisas profundas e canais. Nós temos que ver essas questões ligadas à nossa enciclopédia, ligada à capacidade conivivente, e essa capacidade conivivente vai haver convivência e conexão, ou seja, consciente, relaciona a adaptação geral, que vem a relacionar a teoria potencialista, que vem a automatizar e propagar os artigos que são bem invulneráveis e vulneráveis. Alguém vai destacar ali, dentro dessa cintura teórica e prática, entre esse cinturão ligado não à verdade, embora a própria verdade é a racionalidade. Temos que ter racionalidade e sabermos aonde podemos ir colocar os nossos pés. Essa é uma teoria convivente. A teoria convivente nos colocar resistência ligada ao sistema imunológico, qualidade de vida e outras capacidades que vão se expressando diante dos movimentos, ou seja, pode ser feminista ou masculino, ou seja, um movimento social, ok? Como eu coloquei aí nos termos de movimento social, que intercala o reflexo para a sociedade, a pré-escola o reflexo para a sociedade.
A pré-escola é o